Olá, aqui é a Marci e hoje você vai aprender sobre a monitorização hemodinâmica invasiva e não invasiva. Os sinais vitais de um indivíduo são um indicativo de uma condição hemodinâmica. Quando se trata de pacientes internados em unidades de terapia intensiva, a monitorização dessa condição é fundamental e deve ser feita de maneira precisa e adequada. Afinal, um paciente em estado crítico, por exemplo, é aquele que corre maior risco ou está fisiologicamente instável, necessitando constantemente de vigilância e um tratamento contínuo, conforme a evolução do quadro. A monitorização hemodinâmica pode ser realizada de duas formas, invasiva e não invasiva. De maneira geral, embora a monitorização invasiva permita sinais mais precisos de condição do paciente, ela também pode levar a um maior risco de problemas como infecção. Dessa forma, a monitorização hemodinâmica não invasiva deve ser sempre preferida assim que o estado do paciente permitir. Monitorização hemodinâmica não invasiva. A observação rigorosa dos parâmetros vitais na monitorização não invasiva permite uma análise excelente do paciente, permitindo intervenções rápidas e eficazes. São considerados parâmetros importantes: temperatura corporal, pulso, pressão arterial, respiração, eletrocardiograma, oximetria de pulso e monitorização cardíaca. Vamos ver cada um desses parâmetros com mais detalhes agora. Temperatura corporal. Sob condições normais, a temperatura produzida internamente no organismo pelo metabolismo é balanceada pela perda de calor pela pele, sendo mantida internamente a 37 graus. Porém, alguns fatores podem causar alteração dessa temperatura. Um deles é a idade do paciente. Pacientes idosos em ambientes frios podem ter a temperatura de 35 graus. Por outro lado, recém-nascidos podem ter variação na temperatura de 35,5 a 37,5. Mulheres também podem apresentar variação da temperatura mais frequentemente do que homens. O próprio ritmo circadiano durante o dia faz a temperatura se alterar no decorrer do dia. Além disso, a prática de exercícios também altera a temperatura do corpo, bem como a ingestão de líquidos quentes e frios, podendo gerar uma alteração na temperatura entre 0,1 e 0,8 graus. O fumo também pode causar alteração na temperatura do corpo em 0,1 graus. A febre é definida pela alteração da temperatura do corpo acima de 37 graus, não causada por fatores ambientais ou naturais, podendo ser classificada em 4 tipos diferentes. Febre intermitente. Ocorre quando a temperatura se altera em alguns momentos do dia, depois retorna ao normal em 24 horas. Ocorre tipicamente na malária, por exemplo. Febre remitente. A febre aparece e permanece alta, como por exemplo nos casos de sepse. Febre recorrente. Quando a temperatura se altera por vários dias, alterando-se com vários dias de temperatura normal. Febre contínua. Quando a temperatura se eleva, mas não volta ao normal. A verificação da temperatura pode ser feita por meio de 3 lugares: boca, axila e reto. É importante que o termômetro usado para a medição esteja bem calibrado. O pulso. Avaliar frequência, ritmo sendo regular ou irregular, intensidade, forte ou fraco, qualidade, ausente, diminuída, normal ou em rebote, configuração da onda do pulso e qualidade do vaso arterial. A frequência normal de um adulto é de 60 a 100 batimentos por minuto. Acima de 100 temos taquicardia e abaixo de 60 temos bradicardia. Frequência de pulso e frequência cardíaca não são sinônimos, uma vez que existem algumas arritmias que podem gerar frequência cardíaca diferente da frequência do pulso. Respiração. Envolve processos distintos denominados respiração interna e externa.
A respiração externa envolve a ventilação, condução, difusão e perfusão. O paciente pode ser classificado com eupneia, ritmo normal, bradipneia, ritmo mais lento que o normal, taquipneia, respiração rápida e superficial, com hipoventilação, respiração superficial e irregular, hiperpneia, aumento da profundidade das respirações, hiperventilação, nível diminuído de PCO2, apneia, respiração cessa ou respiração atáxica. Pressão arterial. Pressão considerada normal é a pressão sistólica de até 130 mm de mercúrio e diastólica menor que 85 mm de mercúrio. A avaliação cardíaca. Tanto a ausculta quanto a avaliação do débito cardíaco devem ser realizados. Além disso, a pressão de pulso, que normalmente é de 30 a 40 mm de mercúrio, indica a precisão da manutenção do débito cardíaco. Oximetria de pulso. É uma maneira de avaliar a saturação do oxigênio arterial da hemoglobina, com valores normais entre 95% e 100%. De acordo com o Hospital Albert Einstein, valores abaixo de 93 indica critérios de internação de um paciente. Se esse valor for abaixo de 85, indica que os tecidos não estão recebendo oxigênio adequadamente. Monitorização cardíaca. Deve ser realizado continuamente em pacientes internados em unidades de terapia intensiva, fornecendo dados contínuos da frequência cardíaca e arritmias. O rodízio dos eletrodos previne lesões de pele. Para colocar, lembre de limpar a região e também de realizar a tricotomia, para melhor contato do sensor com a pele. Colocar pelo menos 3 eletrodos. Monitorização hemodinâmica invasiva. Quando a estabilidade hemodinâmica do paciente apresenta graves alterações, são necessários procedimentos mais invasivos para se ter um parâmetro desse paciente. Alguns fatores são essenciais na monitorização hemodinâmica invasiva: pressão arterial média, pressão venosa central, catéter de Swan-Ganz e pressão intraabdominal. Pressão arterial média. É a monitorização da pressão arterial do paciente crítico, que permite avaliar a pressão arterial sistólica, média e diastólica, facilitando inclusive a coleta de material para exames laboratoriais, sem causar desconforto ao paciente. A artéria escolhida é geralmente a artéria radial, porém as artérias femoral, braquial e pediosa também podem ser alternativas. O valor da pressão arterial média é o valor médio da pressão durante todo o ciclo do pulso de pressão. Valores normais são entre 70 a 100 mm de mercúrio. Os cuidados da equipe de enfermagem em relação à pressão arterial média invasiva incluem manter a boa qualidade do curativo no local, deixando seco, compressivo e estéril, observar a perfusão e saturação periférica, manter o membro aquecido e funcional, utilizar técnica séptica para manipulação do sistema. Fórmula para calcular a pressão arterial média é PAM igual à pressão arterial sistólica mais 2 vezes a pressão arterial diastólica dividido por 3. Lembrando que essa fórmula é usada tanto para a pressão arterial média invasiva quanto para a pressão arterial média não invasiva. Pressão venosa central. É a avaliação da função ventricular direita e da pressão de retorno do sangue ao lado direito do coração. Um catéter é posicionado na veia cava, na altura do átrio direito, tornando um excelente método de avaliação do estado hídrico do paciente. Também facilita a coleta de materiais para exames laboratoriais, sem causar desconforto ao paciente. O valor normal da pressão venosa central mensurado através da linha axilar média com 0 de referência é de 3 a 6 mm de mercúrio, através do transdutor eletrônico ou de 5 a 10 cm de H2O através da coluna d'água, catéter de Swan-Ganz. É também chamado de catéter de artéria pulmonar.
O objetivo é obter um acesso venoso profundo, via de punção venosa subclávia, jugular interna ou externa ou a veia femoral. A radiografia de tórax realizada posteriormente indica a colocação correta do catéter. O objetivo da colocação desse catéter é fornecer informações em relação ao débito cardíaco e saturação venosa mista. Pressão intraabdominal. É indicada para pacientes com risco de desenvolver hipertensão hiperabdominal ou síndrome compartimental aguda. A elevação da pressão do compartimento intraabdominal pode afetar o funcionamento de múltiplos órgãos. A sonda vesical é o método mais comum e aceito para realizar a medida da pressão intraabdominal. Todos esses fatores podem levar a complicações, principalmente infecções. Portanto, o paciente deve ser sempre monitorizado atentamente e o procedimento realizado com todo o cuidado. A pressão intraabdominal normal é de 0 a 12 milímetros de mercúrio. E se você gostou desse assunto, deixa o seu like no vídeo e compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá!